E aí, galera, bem-vindo a mais uma das nossas aulas para o curso Programador de Destaque. Eu sei que as últimas aulas têm sido bem pesadas, bastante conteúdo. As próximas aulas vão começar a ficar um pouco mais práticas, um pouco mais rápidas e um pouco mais simples, tá? A ideia é continuar entregando conteúdo para vocês, mas agora que a gente está entrando já numa parte um pouco mais, vamos dizer, mais complexa da programação, a gente pode começar a ver mais alguns assuntos um pouco mais didaticamente mais rápido, assim, e colocar mais um pouco essas coisas na prática e começar a ver o que são esses conceitos de fato na hora H. Beleza? Bom, eu não vou gastar muito tempo no Flipchart hoje, mas tem alguns assuntos que eu queria muito falar com vocês. Primeiro é alguns data types novos. Então a gente já falou de alguns data types nas últimas aulas, explicitamente o number, então qualquer número, por exemplo, 0, 100, 50,2, todos esses são tipos de um tipo de dado no JavaScript conhecido como number. Então a gente já falou isso em outras aulas. Outro data type que a gente falou que é bastante conhecido também é o string, que é um texto, algo que vem entre aspas. Então, por exemplo, abre e fecha as aspas e coloca o meu nome, João. Então, esse é um tipo de dado também conhecido como string. É bom que vocês, eu estou reforçando isso só porque é muito importante que vocês comecem a internalizar esses nomes, internalizar o que eles são, como eles funcionam, porque como eu falei, eles também vão ser utilizados em outras linguagens. Não é só no JavaScript, mas em Ruby, em Python, em Java, em C Sharp, em várias outras linguagens de programação que você vai ter que lidar em algum momento na sua carreira como programador, você vai ter alguns desses tipos ainda presentes lá. String, por exemplo, é um tipo bem universal. Numbers você pode ter em certas linguagens algo mais específico, como eu já falei sobre números inteiros, números decimais, pontos flutuantes, enfim, diferentes tipos numéricos. Mas o importante é você começar a gravar. E tem dois outros tipos que são tipos não simples. Esses são todos tipos simples. Eles são bem declarados e o próprio valor ou seja, o próprio valor, a própria string já é o valor dela, é o texto. Ou seja, fica muito mais simples você trabalhar com esses tipos de data types. Mas tem alguns outros tipos de data types que a gente vai começar a ver e que vão ser necessários daqui para frente. Dois em específico, que eles também são muito importantes, não só no JavaScript, mas em várias outras linguagens. São os arrays e os objects. Tá? Array é um nome um pouco mais comum, mas tem algumas linguagens que vão chamar de listas, por exemplo, lists em inglês. E o outro é o que a gente chama de object. No JavaScript é chamado de object. Eu sei que a gente falou de objetos na aula passada, parece meio difícil de entender duas coisas com o mesmo nome. Uma coisa é a orientação a objetos, que é o que a gente estava falando, declaração de objetos e tudo mais, naquele conceito teórico. E outro é o data type, ou seja, o tipo de dado object, que a gente vai falar. Em algumas outras linguagens, ele pode ser chamado de hash, por exemplo, ou até tem outros nomes que outras linguagens usam. Mas vocês vão ver que vai ficar, vocês têm que vai entender, é o mesmo conceito, mesma forma que funciona em qualquer uma dessas linguagens, é só o nome que se chama um pouco diferente. E esses data types, eles são data types complexos. Por que a gente chama de complexos? Não quer dizer que é difícil de entender, não. Ele é bem simples de entender, vocês vão ver. Mas eles não representam um valor por si só. Ou seja, eles representam um conjunto de valores. Então, outro nome para objetos é dicionários. Por exemplo, em Python é chamado como dicionários. Enfim, whatever. A questão que vocês precisam gravar por enquanto é que existem esses dois data types. Os arrays nada mais são do que uma lista. Então vamos dizer que você quer ter uma lista de coisas. Então você vai ter uma lista de strings. Então, por exemplo, de nomes. Então, João pode ser um primeiro nome. Depois você tem outro nome chamado Vitor, pode ser um segundo nome. Enfim, essa é uma lista com dois elementos. E olha que legal, eu já escrevi exatamente como ela é representada no JavaScript. Você tem um colchetes, o valor, primeiro valor, vírgula espaço, o segundo valor,
vírgula, espaço, o terceiro valor, vírgula, espaço, o quarto valor, e assim por diante. Ou seja, ele representa um conjunto de valores, um conjunto de qualquer outro data type. Aqui dentro você pode ter strings, aqui dentro... eu escrevi errado aqui, olha, isso são chaves, não são colchetes. Desculpa, meu erro. Ainda bem que eu percebi agora. Mas, pode ser strings, podem ser números, podem ser outros array, desculpa, gente, eu me enganei, tô falando de array. É colchete, sim. É colchete, sim. Me confundi por um instante achando que a gente tá falando de objeto. Essa foi boa. Eu não vou nem cortar, eu vou guardar essa aí no vídeo, porque essa vai valer a pena. Enfim, eu vou até escrever aqui de baixo, para vocês verem. É colchetes, não são chaves. É aquele que é retinho, ou seja, traço, reto, traço. E aqui dentro você pode ter vários tipos de outros dados diferentes, como eu estava falando. Podem ser strings, podem ser inteiros, podem ser, inclusive, outros arrays, ou seja, outras listas. Ou seja, dentro dessa lista, você tem uma outra lista com vários elementos, o segundo elemento é outra lista com vários elementos, ou seja, é uma lista de listas. Então, essa é uma coisa muito comum. Esse é o array, tá? É bem simples, é o que eu falei, é só uma lista de outros elementos. Mas que outros elementos? Qualquer outro elemento. Números, strings, outras listas, ou seja, outros arrays, de objetos, que é o que a gente vai falar em seguida. Tudo isso depende. Mas o importante agora é você entender que é simplesmente uma lista de valores. Vocês vão ver a gente começar a utilizar isso um pouco mais para frente, usando principalmente jQuery agora. Vocês vão ver que ele trabalha bastante com esse conceito de listas. Bom, e o que é objeto? Um objeto, ou conhecido em algumas linguagens como dicionário ou como hash, ele é basicamente uma lista também, só que ele é uma lista nomeada. O que eu quero dizer com isso? Esse sim é com chaves. Então, esse sim você tem as chaves para você começar ele. E aí você tem um nome e um valor. Então vamos dizer que você fala assim, olha, nome, dois pontos, e aí você tem uma string João, vírgula, e aí você tem e-mail, dois pontos, e você tem outra string que é joão.joão.com. E vamos dizer que o objeto acaba por aí. Esse seria um objeto, ou seja, você vai ter uma estrutura de como se fosse uma lista. A única diferença é que a lista ela só tem os elementos, ou seja, ela não tem uma ordem ou uma nomenclatura, elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4. E já no objeto, ou no hash, ou no dicionário, enfim, são nomes diferentes para a mesma coisa, no JavaScript vamos ficar chamando de objeto. Então, nesse objeto, você tem um nome e um valor. Um nome e um valor. E você usa esse objeto depois para acessar esses dados. Então, como que você acessa esses dados depois? Vamos dizer que isso aqui está dentro de uma variável chamada user. Então, a gente vai poder falar user ponto e qual que é o dado que você quer acessar desse objeto. Então, por exemplo, user.nome vai te retornar o João, a string João. Então, é basicamente assim que você vai usar objetos no JavaScript. Ele é como se fosse uma lista, a única diferença é que os elementos dentro do objeto, eles são uma estrutura que a gente chama de chave-valor. É importante você se acostumar com esses termos, porque eles vão ser utilizados mais para frente, em coisas mais complexas, e principalmente no decorrer da sua carreira, você vai ter contato com outras estruturas também de chave-valor. Ou seja, um nome e um valor. Um nome e um valor. E isso tudo fica dentro desse objeto. Tá, o array, como que o array funciona? O array é um pouco diferente. Para você acessar, vamos dizer que aquele array que a gente tinha lá com nomes era uma variável users, no plural. A gente faria como? Para acessar esse dado, a gente escreveria users, que é o nome da variável, e a gente coloca entre colchetes dessa vez eu estou falando certo, qual que é o item da lista que você vai querer acessar.
Então vamos dizer que você quer o primeiro item, você coloca aqui 0. Então 0 é o primeiro item da lista. 1 vai ser o segundo item da lista. 2 vai ser o terceiro item da lista e assim vai. Então, percebe a diferença? Quando você quer acessar os dados de um objeto, você vai colocar o nome dessa variável, ou seja, o objeto em si, ponto, e o nome da chave que você quer acessar daquele objeto. Então, se você quer acessar a chave nome, se você quer acessar a chave e-mail, e ele vai te retornar o valor dessa chave. Então, se você pedir a nome, como é esse caso, vai te retornar a string João. Se você pedisse e-mail, que é o de baixo, ia te retornar o joão@joão.com. Já num array ou numa lista, você passa entre colchetes qual que é o item daquela lista que você quer. E diferente do que a gente aprende normalmente, do que é mais costumeiro, em uma lista, então vou imaginar aqui uma lista, e aqui eu tenho diferentes strings. Então eu vou colocar uma string aqui, uma outra string aqui, uma outra string aqui, e vou parar por aqui. Ou seja, nós temos aqui, nesse exemplo, 1, 2, 3 elementos nessa lista. Como que funciona? Esse primeiro elemento vai ser o elemento 0, esse segundo vai ser o elemento 1 e esse terceiro vai ser o elemento 2. Então percebe que começa a contagem do 0 e não do 1. Então quando você quer acessar um item de uma lista, você coloca o nome da variável, onde está essa lista, ou seja, a lista em si, você pode ir direto na lista, e você coloca entre colchetes qual que é o número daquele elemento que você quer acessar. Esse número, ele tem um nome, tá? Isso se chama index. Eu vou até escrever aqui no canto. Index. Index, igual nos livros em inglês, né? Normalmente é o que você usa como glossário. Você tem lá uma indexação mostrando exatamente o que tem em cada página, coisa do tipo. Ou seja, isso é o que se chama de index. Ou seja, index 0 é o primeiro elemento. Index 1 é o segundo elemento. Index 2 é o terceiro elemento. Isso é muito importante, porque uma coisa que você vai querer fazer com bastante costume com arrays, com objetos nem tanto, mas também com o que você vai querer fazer com os dois, normalmente, e a gente vai ter um exemplo disso hoje na nossa prática, você vai ter uma lista de elementos ou lista de alguma coisa. Então você vai ter uma lista aqui, eu vou chamar de lista. E você vai querer executar uma função para cada um dos elementos dessa lista. Ou seja, você vai executar essa função para cada um desses elementos. Se tem 5 elementos, você vai executar essa função 5 vezes, cada uma passando um elemento diferente como argumento. Então a seta aqui podia estar para o outro lado, né? Ia ficar mais fácil de entender. Mas enfim, você vai executar essa função cada uma das vezes que você quiser e passando um diferente elemento dessa lista, ou seja, um diferente elemento, um diferente index dessa lista para aquela função. Relaxa que na prática vai ficar bem mais claro isso, vocês vão começar a perceber um pouco mais como isso funciona. Mas por enquanto o importante é vocês entenderem esse conceito de ter uma lista e você interar sobre essa lista. É isso que isso aqui se chama. Você fala assim, interação, ou seja, inteirar, passar por cada elemento dessa lista e fazer uma função com cada um deles, ou mudar cada um deles, ou fazer com que eles mudem alguma outra coisa. Enfim, whatever, isso vai depender da sua função em específico. Mas é importante que vocês entendam esse conceito de que normalmente quando você tem uma lista, você provavelmente vai querer fazer um looping, ou seja, passar por todos esses elementos dessa lista e alterar eles de formas diferentes. Tá? Isso pode se chamar de looping, pode chamar de interar, interação, diferentes nomes, mas todos significam a mesma coisa. Passar de elemento por elemento, executando alguma coisa nesse elemento, fazendo alguma mudança. Beleza?
Até aí, sem nenhum problema, aprendemos 2 data types, aprendemos um pouco como arrays e objetos funcionam. Esse mesmo conceito pode ser aplicado para objetos. Então, só que em vez de index, né, você vai ter o nome. Então, lembra que no objeto você não tem um index 0, um index 1, um index 2. É uma estrutura de chave-valor. Então, você vai ter nomes para cada um do valor, mas você pode falar, eu quero inteirar cada uma das chaves e valores. Ou seja, eu quero nome primeiro, e-mail depois, e eu quero fazer alguma coisa com o valor em cada um desses casos. Não se preocupa, a gente vai mostrar um pouco na prática aqui pela primeira vez, ter contato com isso, vocês vão começar a se sentir um pouco mais familiarizados. Uma última coisa que a gente precisa ver para a aula de hoje, que eu acho importante, é só esclarecer uma coisa que vocês não viram ainda, mas que vocês vão ver nessa aula, que é a possibilidade de você passar funções como argumentos. Eu sei que isso vai ficar meio confuso, mas vem comigo que vocês vão entender. Então, a gente já falou que existem funções. Por exemplo, a nossa função somar, que a gente fez na nossa primeira aula sobre JavaScript. Não é somar, é dobra, né? Vou escrever aqui. Então, dobra. E essa função dobra recebia um valor x. E lembrem-se, o nome desse valor x que essa função dobra recebia era argumento. Ou seja, é um argumento, um valor que é passado a uma função para que esse valor seja usado dentro da função para executar alguma coisa. E nesse caso, dobra era um número. A gente passava um número que a gente queria que fosse dobrado. Mas o JavaScript ele é bem liberal em relação aos tipos de dados que você pode passar como argumentos. Então você pode passar uma string, você pode passar um inteiro, você pode passar várias coisas diferentes. Inclusive, você pode passar como argumento uma outra função. Como assim? Como assim isso é possível? O que está acontecendo? Para tudo que eu quero descer. Não, relaxa. Basicamente, imagina que você declara uma função e você passa ela para outra função, para que essa outra função execute a função original. Entendeu? Vamos imaginar aqui um exemplo. Isso é um conceito, tem vários. Isso pode ser usado para várias coisas diferentes, tá? Na programação. É muito mais comum do que você imagina. Mas eu acho que o caso mais utilizado é para o que a gente chama de callbacks. É o caso mais utilizado para esse tipo de coisa atualmente. Mas tem vários use cases, vários casos de uso diferentes. Mas basicamente, o que é um callback? Então, call é chamar, é chamada ou ligar, coisa do tipo. E back é costas, ou volta, ou trás. Ou seja, callback é chamar de volta, ou chamar para trás. Enfim, esse é um conceito muito comum, muito utilizado em várias linguagens de programação, quando você quer que algo seja executado só depois de outra coisa ser executada. Tá, vamos mostrar um exemplo. Vamos dizer que eu quero fazer um número qualquer, que eu vou chamar de x, multiplicado por 2, e só depois disso eu vou querer que ele seja dividido por 5. Vamos dizer assim. Sei que é um exemplo besta, né? Operação matemática simples, que tecnicamente já seria executada na ordem correta, mas como que você faria isso? Esse é um bom exemplo para mostrar como utilizar callbacks se você tem que traduzir isso em funções. Então, como que a gente faria isso utilizando callbacks? Bom, primeira coisa é que a gente teria uma função que é a função dobra. Então, a gente tem aqui a nossa função dobra. E a gente teria uma outra função que eu vou chamar de div, só porque é uma abreviação de divisão. Como a gente quer ser bem explícito, a gente quer que a divisão aconteça somente depois de se ter o resultado da dobra. Eu sei que é um exemplo bem tosco, tá? Não é um dos melhores exemplos que poderiam dar, mas tem outros exemplos e eu vou mostrar na hora da prática um exemplo muito útil disso. Então, vamos dizer que você poderia, por exemplo, falar assim, olha, dobra, então chama a função dobra, e você passa 2 argumentos.
você passa primeiro o número que você quer dobrar e depois você passa uma função. Você pode inclusive declarar ela aqui. Então, function, blá, 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 igual a gente declara funções normalmente. Que aqui dentro tem a funcionalidade da função de dividir. E dentro do dobra, você teria uma lógica para assim, olha, depois que você terminar de dobrar, execute a função que é o segundo parâmetro. Então esse é um caso muito comum de você utilizar, tá? Callbacks. Então você passa uma função como argumento para outra e fala assim, olha, me execute essa função que eu estou te enviando quando você tiver terminado de executar a si mesma. Então esse é um exemplo muito comum, muito utilizado de callbacks. Vou te mostrar para vocês um exemplo do jQuery, que o jQuery usa isso, principalmente para lidar com o DOM. Então, o primeiro exemplo que eu vou mostrar sobre isso é basicamente porque você tem todo o DOM, todo o seu HTML da página, e você vai querer manipular ele com jQuery. A gente vai trabalhar com algumas animações nessa aula. Só que para você animar ele, você quer garantir que todo esse HTML esteja carregado, esteja disponível. E isso não é instantaneamente. Apesar de ser muito rápido e você não reparar, às vezes pode ser que o código JavaScript seja executado mais rápido do que a sua interface seja carregada. Então isso pode se tornar um problema, porque o código JavaScript vai falar assim, eu quero mudar uma div X, mas essa div nem esteja lá na página ainda. Então nesse milésimo de segundos o seu JavaScript quebra e o seu site não funciona direito. Então o jQuery ele tem uma funcionalidade onde você pode falar assim, olha, me chama essa função, que é basicamente verifica se o HTML está pronto, e quando o HTML estiver pronto, completamente carregado, execute essa outra função que eu vou te passar. E aí dentro dessa função, você coloca o seu código de JavaScript de fato, porque ali dentro você garante que quando aquele código for executado, todo o HTML vai ter sido carregado. Beleza? Vocês vão ver isso na prática, vai ficar um pouco mais rápido. Galera, eu vou parar por aqui a nossa parte teórica de hoje. Vou editar e eu já apareço para a gente falar um pouco da prática. E aí galera, vamos para a parte prática, colocar a mão na massa. Vocês vão perceber que eu não estou no meu escritório, eu estou viajando, mas não pode faltar aula, então por isso a gente vai gravar mesmo assim. Vai ser bem legal, eu também estou sem o meu monitor externo, porque é no meu escritório é que fica. Então isso pode dificultar para mim, dar uma olhada das minhas notas e coisas do tipo. Mas de qualquer forma a aula vai correr normalmente. E essa vai ser uma aula bem legal. A gente vai ver alguns dos assuntos que a gente acabou de falar, como por exemplo os novos dois data types, que são os arrays e os objetos, que são listas ou dicionários, são os mesmos nomes para as mesmas coisas. A gente vai falar um pouquinho sobre como passar funções como argumentos, sobre interações, e eu não sei se a gente vai conseguir ver um exemplo de callback nessa aula ou não, mas de qualquer forma a gente vai comentar alguma coisa mais pra frente. Bom, como sempre, vamos começar aqui no nosso console, só dar uma olhada rapidinho nesses novos data types que a gente conversou. Então, por exemplo, a gente já sabe que eu posso criar uma variável nome, então var nome, e o valor eu coloco uma string, João. Até aí sem nenhum problema. Se eu digitar nome aqui, ele me retorna a minha string, que é o valor dessa variável. Eu também posso fazer isso com números. Eu posso colocar aqui var altura e eu tenho 1,75, eu acho, ou 1,76, é um número. Enfim, e eu posso digitar agora a altura e ele me retorna 1,76. E agora a gente acabou de ver dois novos data types. A gente está falando sobre listas, então, ou arrays, né, que seria o nome mais correto do inglês. Então, eu posso criar uma var nomes, ou seja, uma sequência de nomes. Eu coloco aqui os colchetes, dessa vez é colchetes, eu acertei. E eu vou colocar as strings, ou não só strings, eu poderia qualquer outro dado, né? A questão é que é uma lista separada por vírgulas. Então vamos dizer que são nomes. Vou colocar João, que é o meu nome. Eu coloco Bianca, que é o nome da minha esposa. Eu coloco Rubi, que é o nome da minha cachorra. E sem nenhum problema isso me gera uma lista. Calma, deixa eu só ver se... Ó, a minha câmera já zoou. Aí. Isso me gera uma lista. Então você vê aqui, ó. Quando eu faço isso, quando eu digito nomes... Ele, em vez de me retornar, ele me retorna uma lista. E ele até fala quantos elementos tem. Ó, tem 3 elementos.
Esses elementos são João, Bianca e Rubi. Se você clicar aqui para expandir, ele já mostra também o index. Lembra que a gente acabou de comentar sobre index das listas? Então, olha, o elemento na posição número 0, que é a primeira posição, é João. O elemento na posição número 1 é Bianca. E o elemento na posição número 2 é Rubi. Então, tem o elemento 0, o elemento 1, o elemento 2, um total, ou seja, uma length, que é comprimento, né, em inglês, de 3 elementos. Então, repara que, se você, depois a gente vai ver mais para frente, conforme vocês forem ficando mais acostumados com JavaScript, isso também é um objeto. Então você vê que aqui ele te retorna os elementos que você pode acessar, e ele te mostra um atributo. Então você poderia, por exemplo, digitar nomes.length, que é uma propriedade do objeto array, e ele retorna para você 3, que é exatamente esse valor que a gente está vendo aqui. Lembra, só continuando aquela história de orientação a objetos que a gente falou na aula passada. Então, esse array, assim como o string, né, o teu texto, ele é uma instância de uma classe string. E aí você tem atributos dessa classe, como por exemplo o length também. O array também é uma classe, e quando você cria um array, você está criando uma instância dessa classe array. E você também consegue acessar esses atributos como length. Tá, mais importante que isso é como que eu acesso os elementos. Bom, nomes, e aí entre colchetes você coloca qual o index do elemento que você quer acessar. Por exemplo, nomes 0 me retorna João, nomes 1 Bianca e nomes 2 Rubi. Por se eu passar nomes 3 aqui, undefined, ou seja, não está definido. É um nome que não está definido porque esse nosso array só produz 3 elementos. Beleza? Bom, ok. Esse é o básico de arrays, é o que vocês precisam entender. É uma lista que você passa ordenada de elementos e você acessa esses elementos depois através dos index deles. E você pode até iterar sobre esses elementos. Lembra que a gente explicou? Passar por cada um desses elementos executando alguma coisa. Aí vai ter coisas como MapReduce, são teorias, conceitos que a gente vai falar mais pra frente. O importante é você entender esse conceito de interação, passar de um a outro e você executa alguma coisa com aquele valor. No JavaScript puro é até meio chato de fazer isso, mas no jQuery tem um jeito que facilita bastante a forma de você conseguir fazer esse tipo de coisa. No JavaScript você vai ter que fazer basicamente um looping com a largura, o comprimento desse array, então quantos elementos ele tem. Vocês vão ver, a gente pode mostrar um exemplo depois. Eu vou mostrar o exemplo com jQuery hoje nessa aula. Vocês vão ver que é uma coisa bem simples de você interar. Mas eu não quero ficar só no jQuery, porque você nem sempre vai poder depender do jQuery no seu dia a dia, no desenvolvimento. Vai ter vezes que você vai querer usar jQuery e vai ter vezes que você fala assim, putz, eu vou só ter que interar essa lista. Eu vou trazer essa biblioteca inteira, que tem um monte de código, um monte de coisa, um monte de dependência para o meu projeto. Só para poder interar essa lista, não faz sentido. Então é importante vocês saberem fazer na unha, em JavaScript puro, e é importante vocês aprenderem a fazer com jQuery também. Bom, beleza. Bom, vamos fazer um teste. Eu vou até pesquisar com vocês, ó. Iterate over array JavaScript. Então, iterar sobre em cima de array JavaScript. E aí deixa eu dar aqui o primeiro resultado. Stack Overflow é um site, é um fórum de perguntas e respostas sobre programação. Conforme vocês forem pesquisando cada vez mais, para quem já está pesquisando, que já deveriam estar fazendo, vocês já devem ter começado a entrar em contato com o Stack Overflow. Algumas das perguntas que vocês devem ter feito devem ter respostas aí. Olha, essa é uma pergunta simples e ela tem 8 anos atrás e 8 meses. E aí aqui tem algumas respostas. Aí, essa é a resposta mais básica mesmo, que é você usar um looping que eu falei. A gente não falou ainda dessa estrutura de loopings, apesar de ser uma coisa muito simples, a gente pode falar em outras aulas com certeza, mas basicamente um looping que a gente está começando a falar agora, quando a gente fala sobre iterar um elemento, é quando você cria um bloco de código que você quer que seja executado múltiplas vezes em seguida. Então, por exemplo, eu crio esse bloco de código e eu quero que ele seja executado 5 vezes, 10 vezes, ou eu quero que ele seja executado de acordo com o número de vezes que o meu array tem, que já é iterar sobre um array. Bom, vamos usar aqui o exemplo deles, porque o exemplo está bem simples.
esse primeiro. Deixa eu ver o outro exemplo. You shouldn't use a primary like object because the order iteration not guaranteed. The array indexes may not be viewed as numeric order. Inherit properties are not numeric. Tá. Aqui é outro exemplo. Já está falando até sobre objetos aqui embaixo e tal. Ok. For var I in array. The second point is that it can give you a lot of problems. For example, if you extend the prototype object to include a method there, their property will also be numbered. Entendi. Beleza. Vamos seguir o exemplo clássico dele. Então a gente tem o nosso array nomes, que é o João, Bianca, Rubi. Então a primeira linha do que ele faz aqui é pegar o comprimento. Então ó, ele cria uma variável que eu vou chamar aqui de comprimento, e eu vou colocar como valor dessa variável o nomes.length, que é basicamente o comprimento desse array, que são 3. Então se eu digitar comp agora, comp tem o valor 3. Então até aí sem nenhum problema. E aí ele cria um looping usando um método chamado for. Então for é um dos jeitos de você criar um looping em JavaScript puro. Você digita for, que é basicamente para, e entre parênteses você vai colocar exatamente qual é o looping que você vai querer. E é uma sequência de 3 valores que você tem que colocar aqui. Então você coloca, por exemplo, uma primeira que é uma variável, então var i. I é o mais utilizado, tá? Não tem um padrão, mas aqui eu estou colocando i só porque é o mais utilizado normalmente nos exemplos. Var i igual a 0. Aí você coloca ponto e vírgula. Aí no próximo você coloca qual que é a regra que você vai querer. Então, aqui é um exemplo, ó. Enquanto i for menor que comp. Calma que eu sei que pode estar confuso, mas vocês vão entender logo mais. E o terceiro é somar mais 1 ao i. E eu acho que não precisa ponto e vírgula no final. Não precisa. Tá, então essa é a estrutura de quando você usa um for, tá? Eu sei que pode parecer meio complicado, mas ela é bem simples, uma vez que você entende. Então, é dividido em 3 partes. Então você fala para, e aí você coloca entre parênteses. Variável i igual a 0, ou seja, i vai começar sendo igual a 0. Execute esse looping enquanto i for menor que comp. Quer dizer, se comp nesse caso é 3, que é a nossa variável. Quando i se tornar 3, para de executar. Então, enquanto ele for menor, ou seja, enquanto ele for 0, enquanto ele for 1, enquanto ele for 2, executa. Ele virou 3, ele já não é mais menor, ele é igual ao valor comp. Então, para de executar. E aí, a última regra é o que você quer que aconteça ao final de cada execução. E aí você coloca aqui i++, que é basicamente um jeito no JavaScript de você somar um número. Então, vamos dizer que você quer somar mais 1, esse i++ é a mesma coisa que i mais 1. É só um jeito diferente de escrever. Então, i mais 1. E aí você coloca entre chaves o que você vai querer que seja executado. E aí presta atenção, é aqui que vem o pulo do gato. Deixa eu ver se é isso que ele faz. É a mesma coisa. E aqui é que vem o pulo do gato. Então presta atenção, a primeira vez que esse código que você vai colocar aqui dentro for executado, i vai ser igual a 0. Na segunda vez que esse código for executado, i vai ser igual a 1. Na terceira vez que o código for executado, i vai ser igual a 2. E aí quando ele for executar uma quarta vez, i vai ser igual a 3, ele não vai executar mais. Mas repara, i vai ser igual a 0, igual a 1, igual a 2. O que são 0, 1 e 2? É exatamente os index do nosso array. Então aqui eu posso dar um console log, que é basicamente uma função para exibir na tela. Vocês vão ver, só isso que ela faz, ela vai exibir aqui o texto. E aqui dentro eu falo, olha, eu quero nomes, que é o nosso array, e eu vou colocar um index. Ou seja, qual o index que eu quero exibir? I, que é o valor de i. Calma que eu já vou explicar o que aconteceu. Quando eu der um enter aqui, olha o que ele me exibe. João, Bianca, Rubi. E não exibiu mais nada. Então, olha só, por que isso aconteceu? Vamos lá, mais uma vez. Você fala assim, ó, for, então eu vou declarar aqui um looping, variável i começa igual a 0. Roda esse looping enquanto i for menor que 3, que é o valor de comp. E a cada vez que você rodar essa função aqui dentro, soma mais um aí. Ok, vamos rodar a primeira vez então. I igual a 0,
console log, ou seja, me exibe na tela, aqui no meu console, né? Me exibe na tela, nomes, que é o meu array, com o index i, ou seja, 0. Ele exibe João, porque nomes 0 é igual a João. Aí ele vai executar de novo. Ok, soma mais um para o i agora é igual a 1. Vamos rodar mais uma vez. Console log, exibe na tela, nomes igual a i. O i dessa vez vai ser 1, porque a gente acabou de somar. Ele exibe Bianca. E aí ele mais uma vez, soma mais um, i agora é igual a 2. Executa de novo. Console log, que é exibir, nomes igual a 2. E ele exibe Ruby. Esse undefined é só porque não retorna nada aqui, mas não tem nenhum problema. É isso mesmo, ele exibiu 3 vezes, 3 console logs, cada um com um nome do elemento. Ou seja, repara que assim, apesar de ser simples, você está meio que fazendo, não é uma gambiarra, não é nada disso, mas repara que ele é bem literal, essa seria a palavra correta, é bem literal. Ou seja, você fala assim, olha, cria uma função que repita de acordo com o número da largura desse array. E aí, para cada elemento desse array, para cada vez que você executar essa função, acessa o elemento x ou y ou z e tal. Então isso pode ser um pouco complicado em alguns casos. O jQuery, ele tem a mesma coisa por debaixo dos panos, tá? Por baixo dos panos é o mesmo código que ele implementa. Com algumas melhorias, é claro, um jeito diferente. Mas é JavaScript puro. Só que aí, olha com a facilidade que ele traz. Ele já traz uma facilidade diferente. Você pode usar, como a gente está na nossa página aqui, e o jQuery está incluído, eu consigo usar o jQuery aqui. Então, com o jQuery, quer ver? Vou até procurar. Tem um método chamado each, que é cada um, né? Que é bem comum, viu? Várias linguagens de programação vão usar esse mesmo método. Each, for each, o nome depende. Aí, pronto, já está aqui. Ele explica exatamente como fazer. jQuery.each, uma função genérica usada para interar através de objetos e arrays. Objetos que parecem arrays, com a propriedade length, como por exemplo, função de argumento, blá 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 blá, descreve. E aí ele fala, você tem um método jQuery.each e ele recebe 2 argumentos. Ele recebe um primeiro argumento que é o array e ele recebe um segundo argumento que é o callback. O que ele está chamando de callback aqui, que a gente já falou lá atrás, é exatamente o que a gente falou no Flipboard. É uma função que vai ser executada para cada um desses elementos. Então você passa primeiro a lista e depois você passa a função como argumento. Outro conceito que a gente acabou de falar no Flipboard. Você passar funções como argumento para outras funções que vão ser executadas como callbacks. E aqui ele mostra um outro exemplo que você poderia passar um objeto ao invés de um array. Mas a gente ainda não falou de objeto. E olha que legal, aqui ele já mostra o exemplo. Então o símbolo do jQuery, ponto, que você está chamando um método aqui dentro, o método each, ele está passando uma lista com 2 elementos, com 2 números, 52 e 97, vírgula, passa um outro argumento, que é uma função. Então ele declara uma função dentro do argumento da outra função. Ele fala assim, essa função vai receber sempre 2 valores, que vai ser o index de elemento e o valor do elemento. Isso é padrão, tá? Ele até explica aqui, no callback tem uma função que vai ter, aqui em cima, esse callback é uma função que vai ser o index do array e o valor do array. Então ele explica tudo na documentação. É uma questão de paciência, de ler, de entender, se acostumar e tentar. O computador não vai explodir na sua frente. Vai tentando. Putz, não funcionou, deu alguma merda. Será que eu fiz alguma coisa errada? Deixa eu pesquisar. Pesquisa um pouco mais. Joga no Google. Vai indo. E aí aqui dentro dessa função ele basicamente chama um alert. Lembra, a gente usou o alert quando a gente começou a falar de JavaScript. Ele exibe uma mensagem na tela, né, no próprio browser. E aí ele exibe aqui index mais valor, tal, não sei o que. Bom, vamos usar o nosso caso aqui. Então, jQuery.each, a gente já tem a nossa lista, que é nomes. E agora a gente precisa passar a função. Então eu vou colocar aqui, function. Então estou declarando uma função dentro do argumento de outra. Eu sei que pode parecer meio Inception, meio loucura isso aí.
mas é uma das funcionalidades, né, do JavaScript. JavaScript é uma linguagem que permite fazer várias coisas diferentes. Outras linguagens também permitem esse tipo de coisa, tá? Depende muito da linguagem, mas é um conceito bem bacana, facilita bastante. Então, ó, você escreve aqui uma função, repara que nessa função eu não dou nome. Não tem nome, não tem nada, é uma função anônima. Ela vai ser executada, é só um callback que vai ser executado pela outra. Então aqui eu coloco os dois argumentos que ela tem que ter, que falam na documentação. Index velho, poderia dar outro nome, eu poderia falar index nome, por exemplo. E aqui dentro agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou dar, por exemplo, console.log. E aqui dentro eu vou exibir o index e vou colocar mais o nome. Agora eu fecho essa função e eu fecho os argumentos. E olha aí, 0 João, 1 Bianca, 2 Rubi. Ele imprimiu na tela para mim cada um dos elementos, o seu index primeiro e o valor dessa variável depois. Então, 0 João, desse elemento depois. Bem mais simples do que no JavaScript puro, né? Basta você usar o símbolo do jQuery para um tweet. Por isso que eu estou falando que o jQuery às vezes facilita bastante, mas não é sempre que você vai trazer, tá? Tem muita gente que critica esses programadores que sei programar JavaScript, mas não sabe. O cara só sabe programar jQuery. Ele sabe usar o jQuery, mas ele não sabe fazer o JavaScript puro. Se ele falar assim, ó, faz agora um looping para fazer a mesma coisa só com JavaScript puro, igual a gente acabou de fazer com o for, a pessoa não sabe fazer. Então é muito importante que vocês saibam as duas formas. jQuery facilita? Facilita, mas não é sempre que você vai ter acesso a ele. Às vezes você não vai ter acesso a ele numa entrevista, às vezes tem um projeto que não vale a pena trazer o jQuery. Enfim, tem várias coisas que você precisa levar em consideração. Beleza, beleza, beleza. Bom, já vimos aqui arrays, entendemos bastante de como arrays funcionam. Vamos agora falar sobre objetos. Objetos também é simples. Eu posso criar aqui, ó, var users, então usuários, igual. A diferença é que no objetos, em vez de colchete, eu uso a chaves. Então eu escrevo chaves e aí você pode dar enter, definir a linha de baixo. Mesma coisa o array, não precisa ser tudo numa linha só, tá? Então aqui eu vou dar um enter e vou começar a linha de baixo. Só que o objeto ele é uma estrutura de chave e valor, a gente acabou de falar. Então você fala assim, olha, nome, 2 pontos, e aí você coloca o seu valor, João, a vírgula, outro elemento, altura, 2 pontos, 1,76, sei lá, estado, vou colocar São Paulo, e-mail, opa, eu esqueci a vírgula, São Paulo, não pode esquecer a vírgula, e-mail, 2 pontos, joão@joão.com. Não é meu e-mail, tá, gente? E agora eu fecho as chaves. Declarei. Agora, olha que legal, se eu digito users, ele me retorna esse objeto. E aqui no console eu até expando ele e ele me mostra, ó, nome João, estado de São Paulo, e-mail joão@joão.com, altura 1,76. Esse é um objeto. E para acessar o objeto é diferente do array. Porque agora eu não tenho um index. O meu index é nominal, né? Então, ao invés de ser 0 é igual João, agora nome é igual João. Em vez de 1 ser igual a altura, agora 1,76, agora a altura é igual 1,76. Então eu digito users, eu devia ter falado user, né? Porque é um usuário só. E aí eu coloco entre colchetes, não, desculpa, eu estou confundindo as linguagens. Aqui eu posso dar um ponto e escrever nome. E ele me retorna João. Users.estado. E ele me retorna São Paulo. Deixa eu fazer um teste, ver se com isso aqui funciona. Eu tenho quase certeza que funciona também. Funciona. Aí. Você também pode passar entre colchetes, em vez de passar um número, você passa qual que é o key que você quer, né? O key é de chave em inglês. Então quando eu falo o key, não é o que,
é aqui que você quer, exatamente a chave que você vai querer dentro desse objeto. Então, como vocês podem ver, bem simples de você acessar objetos, é bem tranquilo. E o bacana é que você muitas vezes vai começar a misturar esses dois conceitos. Então você vai ter, por exemplo, uma variável users, eu gosto de escrever nessa variável users, que ela é uma lista, ou seja, ela é um array de objetos. Então, eu vou colocar aqui um primeiro objeto, nome, João, e-mail, joão@joão.com. E aí eu paro esse objeto, vírgula, outro objeto. Aí esse outro objeto, nome, Bianca, opa, é uma string, Bianca. E aí eu coloco aqui e-mail, bianca@bianca.com. Então vai dando um bisu. E aí agora aqui embaixo eu fecho a lista em si. Então agora, olha só, o meu users, quando eu digito, olha o que ele me retorna. Tem dois elementos, ou seja, é uma lista com dois elementos. No elemento número 0, ou seja, o primeiro, tem esse objeto aqui, que é nome João, e-mail joão@joão.com. E no elemento número 1, é esse objeto que você tem aqui, nome Bianca, e-mail bianca@bianca.com. Então olha que bacana, você começa a ter esses diferentes objetos. E aí você pode acessar eles normalmente. Você pode falar assim, olha, eu quero users objeto 0.nome. Que, ou seja, users objeto 0 me retorna o primeiro objeto aqui, que é o João e o João@João. Eu falo que eu quero acessar a propriedade e nome dele. Ou eu poderia usar também o colchete daqui e falar, olha, eu quero o nome dele. Mesma coisa, os dois jeitos vão funcionar sem nenhum problema. Então aí é que começa a ficar interessante. Vocês vão ver mais tarde, conforme a gente começar a falar de back-end, interações com banco de dados e coisas do tipo, que muitas vezes vocês vão trabalhar com esses conceitos. Por exemplo, quando você falar assim, me retorna uma lista de produtos, vai vir o quê? Vai vir provavelmente um array, ou seja, uma lista, e dentro dessa lista você vai ter objetos. Esses objetos talvez sejam um pouco diferentes dos objetos que a gente está vendo agora, mas vão ser objetos iguais, que você vai acessar dessa mesma forma e tal. Então, só para vocês já irem se acostumando com esse conceito de listas e objetos. Esses são data types mais complexos, diferente da string, que representa o valor em si mesma, ou do número, que representa valor em si mesmo. Esses tipos de objetos, você vê que eles representam um conjunto de valores. Então, eles são o que a gente chama de objetos complexos, não são objetos simples. Mas é bacana que vocês estão aprendendo eles agora, porque eles vão ser muito úteis no futuro, conforme a gente for avançando e usando mais esses objetos. Beleza? Bom, acho que deu para entender. Olha, a mesma coisa, o mesmo objeto jQuery aqui, ó, tive na documentação, ele também fala que funciona para objetos. Então você passa o objeto e vai vir, em vez de index, valor, property name e value of property, ou seja, key, valor, chave da propriedade, valor da propriedade. Vamos fazer aqui, ó, o mesmo teste. Quer ver agora um negócio ficar mais louco? Eu sei que vai ficar meio difícil de acompanhar, mas vem comigo que vai dar tudo certo. Ó, eu vou dar um jQuery each. Qual que é o que eu vou querer? Eu vou querer users, é a lista que eu vou querer. E vai ter uma função aqui dentro. Essa função vai receber i, ao invés de index eu vou chamar de i. E um user, que vai ser o usuário, porque lembra, é uma lista de usuários, é uma lista de objetos. Então, eu declaro isso aqui dentro. Opa, pronto, foi. Eu declaro isso aqui dentro. E agora o que eu vou querer? O user, ele é um objeto. Eu vou querer loopar também este objeto. Loopar, né? Iterar sobre esse objeto. Então, eu passo um it de novo. E aqui dentro eu vou usar o user e vou declarar uma outra função que vai receber, dessa vez, eu vou chamar de k e v, ou seja, key e value. E aí eu também abro esse Bragnite e aqui dentro eu vou dar um console.log k mais v. Fecho a primeira função. Opa. Fecho uma primeira função,
fecho uma segunda função e o argumento e pá, nome João, e-mail João, nome Bianca, e-mail Bianca. O que aconteceu? Para quem não conseguiu entender, eu fiz um looping dentro do outro, ou seja, users é uma lista, correto? Então eu falei assim, flaga each, cada um desses users, então each que é cada, né? Users é a lista de usuários, executa uma função para cada um deles. Nessa função eu recebo o index, que eu estou chamando de i, e o usuário em si, ou seja, cada um desses dois usuários que a gente tem aqui embaixo, o primeiro que é o João e o segundo que é a Bianca. Com o i eu não faço nada, essa variável fica lá, não é utilizada. E aí eu uso um outro looping, ou seja, eu itero de novo, só que dessa vez eu itero sobre o user, que é um objeto que tem nome e e-mail. Então eu falo, olha, each, ou seja, cada um desse user, ou seja, cada um dos elementos desse user, cada um dos dados desse user, das propriedades desse usuário, ou seja, o nome e o e-mail, execute uma função onde você pega a chave, que é nome, o valor, que é o nome em si, ou o e-mail e o e-mail em si, e me printa na tela a chave mais o valor, a chave mais o valor. Eu sei que o print ficou zoado, não tem o menor sentido, mas é só para vocês terem uma noção de como começa a ficar poderoso e como começa a poder ficar um pouco mais complexo algumas das coisas que a gente vai fazendo. Beleza? Tá. Bom, vamos aplicar alguns desses conceitos no nosso projetinho. Jogo rápido. Deixa eu ver quanto tempo de gravação já deu. 30 minutos. Beleza. Vamos aplicar esses conceitos aqui em cima do nosso projetinho rapidinho e ver um pouco como ficaria. Não vai dar para fazer muita coisa. Eu estou tentando deixar as aulas um pouco mais curtas, porque eu sei que está ficando meio massivo, ainda mais agora que a gente está falando de coisas mais sérias, mas eu acho que dá para a gente aplicar. Bom, primeira coisa, eu comentei sobre como no jQuery tem uma questão que muitas vezes se você sai escrevendo código jQuery, então é que esse código ele só é executado no clique do botão, né? Então a gente tem aqui, ó, o on-click desse botão. Deixa eu tirar isso aqui. Você tem aqui, ó, on-click desse botão, chama ToggleImage, que inclusive eu vou deletar isso. E aí ele chama essa função aqui. Então a gente não vê esse problema. Mas se a gente tivesse um código jQuery que a gente quisesse executar de cara, tipo, carrega e executa esse código, ele talvez desse problema. Por quê? Porque às vezes você pode ter um negócio chamado race condition. Eu vou explicar disso em outra aula. Mas é o fato de o HTML o JavaScript carregar mais rápido que o HTML. Ou seja, o JavaScript está pronto, vai tentar alterar o HTML, só que o HTML ainda não foi carregado. Isso por segundos, milésimos de segundos, coisa pouca. Mas aí quando o JavaScript vai tentar selecionar os elementos e não encontra esses elementos, não consegue atualizar esses elementos, ele quebra e para de executar. Então o jQuery tem um jeito de você ir contra isso. A gente vai usar ele. É um elemento, então você chama aqui, você seleciona o document, ou seja, que é todo o seu HTML, e aí você tem um método chamado ready. E você passa para esse método um callback, ou seja, uma função. E aí aqui dentro ele garante que essa função só vai ser executada quando o HTML estiver completamente pronto. Por exemplo, eu vou colocar um alert aqui, LOL. Se eu recarregar minha página agora, ele exibe o LOL. E quem chamou esse LOL? Um callback, ou seja, eu seleciono o elemento, esse elemento document é todo HTML, eu chamo uma função ready nele, ou seja, quando ele estiver pronto, é isso que o ready significa, pronto, e eu passo para essa função um callback, ou seja, uma outra função que não recebe argumento nenhum, nem nada, e essa função vai ser executada assim que o HTML estiver 100% pronto. Então, esse é o jeito que a maioria das pessoas usa o jQuery quando ela quer implementar alguma coisa que vai ser carregada logo do começo, ok? Então a gente vai usar ele aqui também. É importante vocês entenderem que o que está rolando aqui é um callback, que a gente está passando uma função como um argumento para essa outra função, que são alguns conceitos que a gente falou no Flipchart, beleza? Bom, vamos dar uma animada em algumas coisas. Eu já tinha feito algumas animações para usar como exemplo, então eu vou aplicar elas aqui também. O primeiro elemento que eu tinha animado era esse elemento aqui do destaque, é o header text. Então eu vou aplicar uma animaçãozinha nele. Então dentro dessa função, para garantir que o HTML vai estar sendo carregado, eu seleciono
o meu header text, que é um ID. Lembra? Mesma coisa. Bom, vocês já estão ficando acostumados até agora, né? Então, a sintaxe do jQuery, usar o hashtag para selecionar coisas com ID, a mesma coisa que a gente já fez no CSS, tem sem nenhum problema. Animate, que é a função. E agora, olha só, uma coisa que vocês não sabiam ainda, mas que rola no Animate. Quer ver? Eu até tenho um exemplo já que eu já tinha feito. Deixa eu abrir. Olha, esse é o Animate que eu tinha feito como exemplo. Vamos se focar só nisso aqui. Deixa eu copiar e levar ele para lá. É mais fácil do que escrever de novo. Então, olha, eu seleciono o ID header text e eu chamo uma função Animate. E eu passo dois valores. Olha esse valor que eu estou passando aqui, com as chaves. O que é isso? Isso é um objeto. Calma, minha câmera também já... Isso é um objeto. Isso é um objeto igual que a gente falou. No user, nome, e-mail, só que ele espera um objeto com propriedades CSS. Ou seja, o que no CSS que você vai querer estar alterando. Nesse caso, eu quero alterar a propriedade left, mover ele 150 pixels, e eu quero alterar a opacity para 1. E o outro argumento é quantos milissegundos você quer que demore. Ou seja, 1500 milissegundos é 1 segundo e meio. Pô, João, da onde você tirou isso? Da documentação do jQuery. jQuery Animate. Primeiro resultado já é a documentação. E aqui na documentação ele fala, é uma função chamada Animate. Essa função espera propriedades. E aí, esses argumentos que estão entre colchetes é porque eles são opcionais. Então, duração é opcional, easing é profissional e complete é opcional. O propriedades é obrigatório. E aí ele fala, propriedades é um plain object, é um objeto. Um objeto de especificidade, propriedades CSS e valores que serão animadas. Duration tem um valor padrão de 400, ou seja, menos de meio segundo. E ele fala, ó, uma string ou um número determinando quão longa a animação vai ser. Easing, uma string indicando a easing function for the transition, que é aquela questão que eu falei, começa rápido, fica devagar, enfim, tem opções diferentes, tem elas aqui na documentação. E complete é uma função, ou seja, um callback, ó, uma função para ser chamada uma vez que a animação seja completa. Vai ser chamada uma vez por cada elemento que for encontrado, ou seja, é uma função de callback. Tá tudo na documentação, sem nenhum problema. Aqui nesse caso, eu fiz essa animação... caramba, fechei. Aqui no caso, eu fiz essa animação, mas ela não vai animar nada. Por quê? Não, até animou. Ó, mexeu ele para a direita. Mas a opacidade não resolveu. Eu estou falando opacidade 1 é visível, opacidade 0 é invisível. É tipo de 0 a 1, ou seja, de 0 a 100%. Então 0.5, se eu colocar aqui, ó, 0.5, ele vai ficar 50% invisível. Aí, ó, ele animou e ó, ele fica mais invisível, mais apagado. Então, de 0 a 1 é de 0 a 100%. Como eu estou falando 1, eu quero que ele fique visível, eu preciso que ele comece do zero, que ele comece invisível. Então eu posso ir no CSS, procurar aqui o nosso header text, achei aqui o estilo, e falar opacity igual a 0. Você já vai começar invisível. Recarreguei e ele vem, ó, invisível, fica visível e vindo para a direita. Ó que legal, ó que bacana. Beleza? Bom, eu não vou fazer todas as outras animações que eu tinha feito, mas eu vou fazer uma que eu acho muito interessante, que é a animação do menu, porque são múltiplos elementos, ou seja, ele retorna um array aqui e a gente vai querer iterar sobre essa animação. Então vamos ver como que ficaria. Eu tenho um exemplo, ó, que ficou bem legal. Aqui. Então, o que está rolando aqui? Vamos lá. Primeiro, jQuery, seleciono a div navMenu, ou seja, com ID navMenu, e dentro dele seleciono todos os elementos A, que é exatamente o que a gente quer no nosso HTML. Ó. É uma nav com ID navMenu e os links são todos elementos A. Ou seja, eu acabei de selecionar 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos.
seja, só isso aqui, ó, só isso aqui me retorna um array com 6 elementos, uma lista, iguais às listas que a gente acabou de fazer. Quando eu dou um ponto each, essa é outra forma de você fazer looping usando jQuery, ou seja, a gente viu fazendo jQuery quando você tem a lista no lugar, já você definiu a lista, e aí você chama direto jQuery.each, que é isso aqui, jQuery.each. E aí você passa o array, e aí você passa a função. Tem outra forma, que é essa forma que está aqui, que ela é mais simples para quando você quer iterar sobre elementos HTML. Então eu seleciono o elemento aqui, e eu já posso chamar um ponto each nele. Ou seja, olha, para cada um deles, e aí eu passo uma função, que é um callback, que vai ser executado. Então dá uma olhada, aqui eu passo uma função, essa função recebe de novo, ó, index e valor, ou seja, se é o index 0, qual é o valor 0, qual é o index 1. Nesse caso ele vai retornar o que? Index 0 é home, index 1 vai retornar o elemento about, index 2 vai retornar o elemento services, index 3 o portfólio, index 4 blog e index 5 contact. Cada index vai retornar um desses elementos. Então, essa função eu passo como ela argumento. Então, a função vem aqui. Dentro dessa função, então, essa é a função. Tá aí, ó. Declara a função, index value, abre e fecha o parênteses, né? Porque eu estou com parênteses aberto aqui no each. E essa função é um argumento. Até aí sem nenhum problema. E aqui dentro eu pego o value, que é o elemento HTML. Então uso jQuery value. Estou selecionando esse elemento HTML. E estou chamando um animate nele. E olha que legal. Nesse animate eu falo, olha, transforme ele em visível. Ou seja, ele vai de invisível para visível. E joga a left dele para 0. É porque eu quero que ele tenha um efeito de vindo para a direita assim, um pouco apagando, um pouco acendendo, né? Vindo do apagado, acendendo. Então eu posso fazer o que? Eu posso colocar ele invisível, um pouco para a esquerda, ou seja, com esquerda negativa. E aí, conforme vai passando o tempo, ele vai vindo para a direita e vai acendendo, que é o que eu quero. Tipo, volta para a sua posição normal, ou seja, para o seu left 0. E com a opacidade de 1, ou seja, completamente visível. E olha que legal, o tempo de execução. Eu falo tempo de execução, eu quero 500 milissegundos, ou seja, meio segundo, multiplicado pelo index mais 1. Calma aí, o que isso aqui significa? Vem comigo. Então vamos lá, ele vai retornar aqui os 6 elementos. O primeiro elemento é o home, index 0. Falar assim, ok, home, anima, opacidade 1, left 0. É para essa animação que ele vai ter que ir, da onde ele, tipo, do estado original dele para esse estado. Opacidade 1, left 0. Quanto tempo demora? 500 multiplicado por 0 mais 1, porque ele é o primeiro elemento de index 0. 0 mais 1 dá 1. Vai demorar quanto? 500 vezes 1, 500, meio segundo. Aí o segundo elemento, mesma coisa, só que o index agora é 1. 1 mais 1 é 2. 2 vezes 500 é 1000, ou seja, vai demorar agora 1 segundo. O elemento número 3 vai ser o terceiro elemento vai ser index 2. 2 mais 1 é 3. 3 vezes 500, 1500. Entenderam o que vai acontecer? Cada um desses aí vão animar numa velocidade diferente. O home vai ser mais rápido e cada um dos elementos seguintes vai ser um pouco mais lento. Então vai ficar um efeito cascata. Quer ver? Vamos dar uma olhada. Só se eu salvar e executar, nada acontece. Por quê? Porque eles já estão com left 0 e já estão com opacity 1. Mas a gente pode mudar isso aqui, hein? Vamos atrás do nosso CSS. Vamos no nosso CSS. Neve menu A, que já achei. Primeira coisa, para eu trabalhar com left top, eu preciso ter um position. A gente já falou disso no CSS. Então eu vou dar um position relative, que é basicamente muda a posição dele em relação da posição original, ou seja, onde ele está. A posição original dele está no lugar certo, então position relative. Quero mudar em relação a essa posição que eles estão. O que eu quero fazer? Eu quero que left, ou seja, a distância da esquerda deles, seja menos 150. Ou seja, estejam 150 pixels para a esquerda. E eu vou querer também um opacity 0, ou seja, que eles estejam invisíveis. Agora, se eu recarregar, olha o menu que vai acontecer.
Tá vendo? Olha a animação. Eles animando, aparecendo e vindo. E olha como o home vem rapidinho e os outros vão mais devagar. Eu acho que menos 150 foi bastante. Vamos colocar 50 só. Aí, ó, 50 ficou melhor. Dá uma olhada como ficou bem legal a animação. E a gente só conseguiu fazer essa animação bacana assim porque a gente entende conceitos como arrays, a gente entende conceitos como interações, a gente entende conceitos como callbacks, que foram algumas das coisas que a gente falou nessa aula. Beleza? Bom, o resto da animação eu posso deixar para vocês, galera. É a mesma questão. É usar jQuery Animate, animar as coisas. Define no CSS que começa com o opacity 0, coloca o opacity 1. Você já vai trabalhando com as propriedades CSS. Aqui dentro do jQuery, aqui dentro desses animates, você pode colocar qualquer coisa que você quiser aqui, qualquer outro atributo CSS dos que a gente conhece. Enfim, vocês podem usar qualquer outra propriedade CSS aí dentro. Então, toca o pau, brinca. Basicamente você vai brincar com isso, né? Left, top, opacity. Se não me engano tem algumas propriedades que não funcionam, mas a maioria. Tem que dar uma olhada na documentação aqui do jQuery se fala alguma coisa. Mas eles também têm alguns bons exemplos, viu? Mostrando de animações, de Reif, então altura, mudando a altura de objeto. Enfim, tem muita coisa diferente aqui. E tem até os exemplos mais complexos. Então, Special Easing, que é para você fazer, começa devagar, fica mais rápido. Brinca sem medo. Brinca sem medo. Tem uns demos, sem exemplo, mostrando como fazer algumas animações. Acessa a API, vai brincando, vai usando, vai aplicando no seu projeto. O que eu preciso que vocês lembrem da aula de hoje? Arrays e objetos, a gente vai usar muito eles, muito, principalmente daqui para frente, então é importante que vocês tenham isso bem em mente. Callbacks, outra coisa importante, esse conceito de você passar funções como argumentos para outras funções. Então vão se acostumando com o conceito. Se vocês não estão usando jQuery no projeto de vocês ainda, comecem a usar. Não esqueçam de usar o document.ready, passar a function. Esse é o padrão aqui, é o padrão de todo jQuery. Qualquer código jQuery que você vai encontrar, ele vai começar com esse aqui, document.ready function, e aqui embaixo você vai colocar o código que você quer seja executado. Porque sem esse código, às vezes funciona, quer ver? Eu vou até tirar, vamos fazer um teste. Às vezes funciona porque carrega rápido, mas dependendo do site, às vezes ele não vai carregar aí, não funcionou. Por quê? Porque quando o jQuery foi carregado, o HTML não estava pronto. Quando o seu JavaScript foi carregado, ou seja, ele chegou aqui, o navegador começou a ler o seu HTML. Chegou na linha 8 aqui, para ler o seu script. Ele carrega o seu script e já sai executando. Só que enquanto ele está executando o seu script, ele não carregou o HTML ainda, ele está carregando, né? Então ele não tem os elementos HTML lá para ele animar. Então, não funciona. Porém, se você coloca o document ready, como a gente falou, e passa aqui esse callback, essa função para ser executado, de repente tudo funciona, porque ele só chama aquele código uma vez que o HTML esteja carregado. Você vê que até demora um pouquinho, ele espera carregar tudo. Nesse caso aqui, essa imagem que eu coloquei de fundo, ela é bem pesada, então ele espera carregar essa imagem de fundo e aí ele faz a animação. Mas se essa imagem fosse mais leve, ia ficar até mais rápido essa animação toda, ia começar mais rápido. Beleza? Galera, acho que é basicamente isso. Próxima aula a gente continua avançando em JavaScript. Vamos falar de mais alguns conceitos. E vamos até começar a trazer talvez uma outra biblioteca. O jQuery é muito legal, mas tem uma outra biblioteca que eu acho que é ainda mais útil, e é a Bootstrap. Mas a gente fala disso em outra aula. Beleza? Fiquem por aí. Eu vejo vocês na próxima aula. Eu prometo que as próximas aulas vão tentar ser um pouco mais curtas e eu vejo vocês por lá. Beleza? Valeu, falou!